Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, tenho os cabelos e olhos castanhos, tenho uma estatura alta, 1,83 m, estou trajando calça jeans e uma camisa, eu vou chamar isso aqui de cor vinho. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Tá aí um assunto recorrente nas provas de geografia da UEA. Hoje nós vamos trabalhar blocos econômicos e o comércio internacional. O objetivo da nossa aula é compreender o conceito de blocos econômicos, suas principais características e a importância do comércio internacional para as economias globais. Aqui nessa imagem, nós temos então, primeiro, o conceito de bloco econômico e as fases de integração. Então, meu aluno, o que é um bloco econômico? Um bloco econômico corresponde a um conjunto de países que busca a integração, ou seja, é como se fosse um seleto grupo onde está dentro dele você vai adquirir vantagens. Então, pega a visão. Bloco econômico, conjunto de países que busca a integração econômica para conseguir vantagens comerciais. O processo de integração não é simples. Primeiro, países não são amigos, países têm interesses em comum. Sabendo disso, então, para que um país vá em direção ao outro propor acordo, ele tem que entender que ele vai ter que também ceder. Então, essas relações políticas fazem base do que nós entendemos como bloco econômico. E conforme os blocos econômicos vão evoluindo, a integração também começa pela parte política, ela pode ser uma integração social, onde os blocos buscam a cooperação e o desenvolvimento conjunto. Um bloco é uma instituição política e o fortalecimento faz parte da sua característica base. Sendo assim, então, os blocos econômicos começam a partir de uma zona de preferência tarifária, quando um grupo de países se une e busca reduzir as tarifas alfandegárias, busca-se ali reduzir os impostos nas relações comerciais. A redução de impostos não é integral, é um ou outro produto que são colocados à mesa e nesse momento então você tem a redução das tarifas. O que acontece é que você vai ter uma vantagem nas relações comerciais dentro daquele bloco. Um grande exemplo disso é você citar aqui o Mercosul. Imagina que antes da instituição do Mercosul, nós tínhamos ali o Brasil, a Argentina e o Uruguai, num tratado que foi executado em 1989, que buscava isentar alguns produtos das relações de impostos, o que fazia com que a empresa que tivesse o seu segmento isentado, ou pelo menos reduzido, tivesse maior competitividade em relação a outras empresas que não faziam parte dos países que estavam dentro daquele conjunto. Depois que você reduz os impostos, você já chega até a fase da zona de livre comércio, que é o mais cobrado em prova. Uma zona de livre comércio é quando você reduz as tarifas alfandegárias até a eliminação. Podemos admitir que a partir do momento que você reduz até 80% da carga tributária, você já tenha criado ali uma zona de livre comércio. O grande exemplo para vocês, e aí pega essa informação e anota, todos os blocos do mundo são zonas de livre comércio. Todos, exceto dois, o Mercosul e a União Europeia. Se você colocar isso em mente, olha como é que facilita a nossa vida. Viu na prova NAFTA? Qual é a modalidade? Zona de livre comércio. Viu lá o bloco Estados Unidos, México e Canadá? Zona de livre comércio. Apareceu um bloco que tu nunca estudou na vida. Comunidade dos Estados Independentes. Qual é a modalidade? Zona de livre comércio. Porque, mais uma vez, Mercosul e União Europeia são outras modalidades de integração. Então, comecei com uma zona de preferência tarifária. Avancei para uma zona de livre comércio. Eliminei as tarifas alfandegárias. O que vem daí para frente? Chamamos de união aduaneira. A união aduaneira é quando os países do bloco criam uma tarifa externa comum, o que nós chamamos de TEC. A ideia é fazer com que os países do bloco tenham a mesma política externa para lidar com quem é de fora do bloco. Há uma unificação dessas tarifas, assim, o mesmo imposto que é cobrado no Brasil será cobrado, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, porque eu estou falando do Mercosul, que é o nosso grande exemplo de união aduaneira. Então, a maior parte das questões de Mercosul, você vai ver no enunciado a expressão TEC e a expressão união aduaneira sendo cobrado como resposta ou estando ali no enunciado para lembrar dessa condição. Depois que você cria uma tarifa externa comum, você escolhe se você quer dar um passo a mais.
O passo à frente da União Aduaneira chama-se mercado comum. É quando você tem um bloco econômico que busca a livre circulação de capitais, mercadorias e serviços e a palavra-chave, pessoas. Quando você tem a livre circulação de pessoas, o estágio de integração é tão grande que nesse momento, então, você já começa a criar uma figura nova chamada de cidadão comum. O grande exemplo de mercado comum é a União Europeia, que devido a essa integração ampla, alcançou o último estágio de um bloco econômico. A União Europeia precisa criar leis que tenham a valência em todo o bloco. Daí se cria, então, uma integração política. O Parlamento Europeu, onde deputados de todos os países do bloco criam políticas válidas para todos os cidadãos do bloco. Por causa da livre circulação de pessoas, você pode morar em qualquer lugar, você tem os mesmos direitos e deveres em qualquer lugar de dentro do bloco. É um estágio muito avançado. E o último estágio seria a união monetária, onde você estabelece a moeda única. A União Europeia também é o nosso exemplo. O lance é que, quando se criou a União Europeia, nem todos os países queriam adotar uma moeda comum. O grande motivo é porque você teria que alinhar as suas relações econômicas e adotar uma política econômica conjunta. E alguns países acharam que isso era intervenção demais, diminuir a sua soberania. Por isso acabaram não concordando. Então, a União Europeia é o mercado comum e tem uma união monetária que nós chamamos de zona do euro. Dito isto, como é que esse conjunto de informações aparece no seu vestibular? Vamos lá, questão de número 1, UEA CIS 3, 2024. Negociado por mais de 20 anos, o Acordo da União Europeia-Mercosul teve um anúncio de conclusão geral em 2019, mas ainda há um longo caminho para sua efetiva entrada em vigor. Isso porque o tratado precisa ser ratificado e internalizado por cada um dos estados integrantes, os dois blocos econômicos. Na prática, significa que o acordo terá que ser aprovado pelos parlamentos e governos nacionais dos 31 países envolvidos. Então o enunciado está me dizendo que existe um acordo entre a União Europeia e Mercosul. O fortalecimento político, dois blocos negociando, tem muito mais poder de barganha do que países negociando de maneira isolada. O acordo entre os dois blocos econômicos tem como objetivo, letra A, tornar o Mercosul o mercado comum. Falso. O Mercosul é uma união aduaneira e a União Europeia não tem por que intervir nas políticas internas do Mercosul. Isso é uma questão individual e o bloco não tem pretensões, apesar do nome ser Mercado Comum do Sul, não tem pretensões no momento de ser um mercado comum. Ainda estamos consolidando a união aduaneira. B. Criar uma área de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul. Dois acordos entre blocos, a ideia é reduzir as tarifas alfandegárias para que o Brasil possa exportar commodities mais baratas para a Europa e o continente europeu possa exportar tecnologia para cá, para os países do Mercosul. Então, nesse momento, há uma grande possibilidade do gabarito ser a letra B. C. Estender o espaço de Schengen para os países do Mercosul. Meu aluno, o espaço de Schengen é aquele que assegura a livre circulação de pessoas. Mesmo na Europa, Suíça e Islândia são nações que não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do espaço de Schengen e, por isso, podem circular livremente dentro dos países que fazem parte desse bloco. Então, eu entendo que não há o motivo para ter uma livre circulação de pessoas entre a União Europeia e Mercosul. Os europeus não têm essa intenção de formar uma organização supranacional entre a União Europeia e Mercosul. Também não é resposta, porque a ideia é criar uma zona de livre comércio mesmo. E é encerrar o embargo econômico da Venezuela imposto pela União Europeia. A Venezuela está passando por uma crise político-econômica e está suspensa do Mercosul. É um assunto interno nosso e os embargos vêm dos Estados Unidos ali também para a Venezuela. Então, oficializando, gabarito da questão, letra B. Questão 2. FEMPAR 2023. Assinale a opção que descreve corretamente os processos de integração regional e a formação dos principais blocos econômicos. A. A Aliança do Pacífico, AP, é um bloco comercial que une os países da América do Sul, com exportações de commodities para a Ásia, como Chile, Venezuela e Brasil, entre outros. A Aliança do Pacífico é um bloco que deriva da APEC, que acabou não dando muito certo.
Liderado pelos Estados Unidos, a Aliança do Pacífico teria a integração ali de países da Ásia e que são banhados pelo Oceano Pacífico. E o Brasil e a Venezuela não são nações banhadas pelo Oceano Pacífico, então não pode ser a letra A. B. O Mercosul é um bloco econômico regional que garante uma política protecionista para a indústria latino-americana, incentivando a substituição das importações. A substituição das importações é uma política que entrou em vigor a partir da década de 30 e 40 na América Latina e foi responsável pela nossa industrialização. Só que esse modelo ele enfraqueceu nos anos 80 em um período que ainda nem existia Mercosul. Então o item B é descartável. C. O NAFTA é um acordo comercial que envolve Canadá, México e Estados Unidos e visa a integrar a economia e eliminar as barreiras alfandegárias entre seus membros. No momento, esse item é o mais próspero para ser resposta. Atualmente, a gente fala de acordo Estados Unidos, México e Canadá, mas a ideia é essa, a integração econômica e eliminar barreiras alfandegárias. Lembre-se, não é circulação de pessoas, é o livre comércio que é o objetivo do NAFTA. Então, não há empecilhos para que o gabarito seja a letra C. D. Assim como a União Europeia, o Mercosul introduziu mecanismos de integração econômica e política como o Conselho Parlamentar do Mercado Comum. Meus alunos, letra D não é a resposta porque o Mercosul não é um mercado comum. Então, o Conselho Parlamentar aqui existe para criar políticas internas para o bloco, mas nós não somos um mercado comum, e sim uma união aduaneira. A Aliança do Pacífico, o Mercosul e o NAFTA privilegiam o fortalecimento dos mercados por negociações dentro do próprio bloco, enfrentando a expansão da União Europeia. A União Europeia hoje vem passando por um enfraquecimento, o Brexit mostrou a saída de um país que foi o Reino Unido, e o bloco, apesar de ter alguns países querendo expandir, querendo entrar e aumentar a União Europeia acabou diminuindo em 2020. E não temos esse enfrentamento por parte desses três blocos, cada um com seus interesses específicos. Gabarito, então, é a letra C, a questão do NAFTA. A questão de número 3 da FMJ diz: a importância da paz como pilar do crescimento econômico foi eixo das atenções em Davos. A geopolítica marcou a 51ª edição do Fórum Econômico Mundial em 2022. Os debates e muitas conversas deram a certeza de que os blocos econômicos terão de se reorganizar e evitar fragmentação. Nesse processo, para o Brasil, haverá riscos e oportunidades. Considerando o excerto e os conhecimentos sobre os blocos econômicos mundiais, afirma-se que a. O Mercosul consolidou sua área de influência regional, o que permitiu transformá-lo em um novo bloco econômico, a Unasul. A Unasul é um fórum e ela não se origina de uma mudança no Mercosul. Existe o Mercosul ainda em vigor e existe a Unasul. Então não pode ser letra A. B. O BRICS corresponde a um agrupamento informal de países pautado pelo mecanismo de cooperação econômica e política entre seus membros. O BRICS corresponde a um acrônimo criado em 2000 para os países emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esse bloco, pela primeira vez reunida, foi no ano de 2009, então é muito recente, e eles estão em fase de cooperação, de integração. Não há uma formalidade na OMC. Então, gabarito, possivelmente a letra B. C. O NAFTA alterou as relações de cooperação política com a adoção da livre circulação de pessoas entre membros. Falso. Ali é uma zona de livre comércio. D. A Comunidade dos Estados Independentes embargou as relações de seus países membros com a Rússia. Falso. A Rússia controla a SEI. E a letra E, a União Europeia está em processo de reestruturação marcada pela adesão da Suíça. Falso, a Suíça não faz parte da União Europeia, não busca entrar por motivos de interesse particular, é um paraíso fiscal, então não pode ser a letra E. Oficializando então o gabarito é a letra B. Meus alunos, vimos que na aula de hoje, blocos econômicos estão estruturados acerca da palavra integração. E isso é muito importante para a questão econômica mundial e bem recorrente na nossa prova. Então, eu digo para você, meu aluno, siga o Preveste, o EA, em todas as nossas redes sociais e vem gabaritar com a gente.